Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui para um podcast muito, mas muito especial, feito através de uma parceria entre o Camp Mangueira e a Conquiste. E olha, o nosso podcast é um espaço de diálogo, de discussão, de ideias, para falar do que é mais importante, né, na atualidade e nos próximos milhares de anos, o ser humano. Inclusive, o nosso espaço hoje é para a gente falar de carreira, iniciativas que conectam pessoas, desenvolvimento. Né? Como uma pessoa que inicialmente trabalhou como um jovem aprendiz foi crescendo na sua profissão através de uma oportunidade. Oportunidade que a pessoa teve do mercado, sim, mas uma oportunidade que ela também se deu, oportunidade que ela construiu e investiu. Né? Aliás, o sucesso profissional, pessoal, nunca é só através dos outros. A gente tem um envolvimento grande com o nosso próprio sucesso, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou Roberto Madruga, CEO da Conquiste, fundador do The Customer Summit e com muito carinho também faço parte do conselho do Camp Mangueira, que é, sem dúvida nenhuma, das instituições mais importantes do Brasil e que, por que não, do mundo, para ajudar aprendizes, né? Pessoas que estão no seu início aí de carreira, no seu início como estágio, para entrar e conhecer como é trabalhar numa empresa, não é? E não ficar disponível apenas para os estudos regulares. A gente acredita que as empresas são uma excelente forma de educar e transformar o ser humano. É por isso que o Camp Mangueira está aqui hoje, para falar com você que está no mercado e quer fazer parte do time, e para você que trabalha nas empresas e também precisa trazer aprendizes muito bem qualificados para o sucesso do teu negócio. Eu tenho 3 convidados muito especiais. Eu tenho aqui José Pinto Monteiro, que é diretor, um dos fundadores do Camp Mangueira. Eu tenho a Wanda Engel. O nome você já conhece, né? É uma das maiores comunicadoras do Brasil, é uma autoridade em termos de comunicação empresarial, comunicação social e tudo que você puder imaginar em termos de transformar simples informações em conhecimento. E eu tenho também o Vitor, está aqui. O Vitor, ele é um ex-aluno, ele foi jovem aprendiz do projeto Camp Mangueira e hoje está trilhando aí uma nova profissão. Então, eu estou com 3 feras aqui para conversar e quero convidar o José Pinto Monteiro. Né? Monteiro, se apresente melhor, fale um pouco de si, da sua história e como é que você chegou até o Camp Mangueira? Bom, nós éramos executivos de uma empresa multinacional no Brasil, a Xerox do Brasil, e era uma empresa que já tinha essa visão social bem desenvolvida, era uma empresa que ensinou para a gente o que era a diversidade, a importância da diversidade na década de 80, né, quando as pessoas ainda não falavam disso. O Xerox do Brasil já tinha no seu quadro de direção todas as oportunidades para todos, né? Nós tínhamos negros, tínhamos pessoas homossexuais, tínhamos todas essas pessoas no quadro de direção da empresa. Isso sem causar nenhum embaraço para ninguém. Há muitos anos atrás, né? Há muitos anos. A Xerox já era uma empresa muito inclusiva e admirada por isso. E nós fomos criados, felizmente, nesse ambiente de entender desde cedo que diversidade não é uma cereja que você põe no bolo. Diversidade é a fórmula do bolo. Como é que você faz o bolo? Então, a gente sabia distinguir quando alguém levava uma pessoa diversa para fazer uma apresentação e quando aquela apresentação era genuína. E essa história ficou muito própria para todos nós ali, nós que trabalhávamos ali. E trabalhar na Xerox, Monteiro, era como trabalhar na Microsoft, por exemplo. A Xerox era líder mundial de alta tecnologia para
naquela altura, né? Naquela Naquela altura, fazer cópia de um documento era E tecnologia. depois né? vem a impressão eletrônica. E A Xerox inventou o mouse, inventou o Windows, o inventou PC, né? PC, a impressão eletrônica. A Xerox, Exato. nossa, a Xerox, Xerox continua realmente sendo inovadora, mas foi um marco na época, né? Mas o progresso está aí, né? A sociedade é insaciável, né? Então, o conhecimento é que vai buscando as alternativas, os caminhos, e outras empresas apareceram. Hoje a Xerox tem um papel pequeno, mas ela teve um papel muito grande no desenvolvimento humano, principalmente dos seus empregados. O empregado da Xerox, ele passava 9 meses no campo, no escritório, e 3 meses em sala de aula. Olha só, que Naquela altura, era um investimento muito grande, né? Uma época em que um MBA, numa grande universidade, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, custava $35 mil, a Xerox botava 6, 7 executivos por ano para fazer esse desenvolvimento. Então, quer dizer, foi um modelo muito importante para nós. Daí, até chegar ao Campo Mangueira, né, a Xerox tinha uma relação com o governo do Estado, numa organização que hoje já não se chama mais FEEM, hoje chama-se FIA, mas naquela época era FEEM. E a FEEM preparava jovens como o Vitor, que vai ser apresentado daqui a pouco, para ter a oportunidade da sua iniciação profissional. Só que eles tinham uma limitação, eles preparavam para o estado que não era desse tamanho, mas já era grande, o estado do Rio de Janeiro, preparavam 600 jovens por ano. E não tinha condição de atender aquele volume de jovens que buscavam essa oportunidade. Aí é que entra a Xerox, e já naquela altura... Patrocinando, e não só patrocinando, como criando, né? Através dos seus líderes, criando o Campo Mangueira. Naquela altura a gente já patrocinava a Vila Olímpica da Mangueira, que era uma proposta de desenvolvimento através do esporte, né? Porque era assim, a Xerox, antes desse movimento desses empregados... Pioneira no Brasil, em Monteiro, a Xerox, em termos de projetos sociais de alto impacto, hein? Então, naquela altura, qualquer pessoa que chegasse na Xerox dizia: olha, eu tenho uma boa proposta para um time de basquete. A Xerox ela aportava. Eu tenho uma boa proposta para uma fórmula de um remédio para tosse. A Xerox ela eu tenho uma peça musical para fazer. A Xerox sempre antes aportava. De haver ajuda até e aí, outras empresas, a gente era pioneira. Começou a entender que é aquela velha história, né? Quem muito abraça, pouco aperta. Quer dizer, você sai abraçando tudo e no final não aperta nada. Então, o Campo Mangueira chega num momento em que a Xerox precisava de ter uma estrutura. Quer dizer, deixou de ser um grande empório social para ter foco. E aí nós criamos 2 portões. O primeiro portão de entrada é que necessariamente tinha que ser um programa focado em criança e adolescente em possibilidade de vulnerabilidade, né? E o segundo portão de entrada, que seria esporte. Não teria outro tipo de investimento que não fosse esporte. Bom, e o programa começou, e aí aconteceu esse incidente da Xerox não ter onde buscar a oportunidade para adolescente. E aí surgiu a ideia de se criar um Camp Mangueira dentro da Vila Olímpica da Mangueira. Aí começou tudo, né? A gente começou a perceber, estudar, que naquela época começou aquele movimento dos nem, né? Nem estuda, nem trabalha, não. Aí a gente conseguiu entender o seguinte: não estuda porque não tem. Então vamos criar oportunidades. E tivemos a felicidade de ter o apoio, o patrocínio, a gestão, a inspiração de uma figura mágica, né? Que está conosco até hoje, que é a tia Alice, falecida tia Alice, que nos orientou. E aí a gente lançou a ideia de criar um grande programa buscando jovens daquelas comunidades, né, vulneráveis, e fazer uma grande ponte do não para o sim. Aquele jovem, se ele fosse sozinho buscar uma oportunidade numa daquelas empresas que tinham no mercado na época, ele não teria a menor chance.
Mas com essa possibilidade do Campo Mangueira, essa ponte foi feita. Quer dizer, ele transformou o não que ele já ia receber para um sim glorioso. E a grande inspiração da tia Alice é que ela era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito, assim, muito querida, muito amorosa. E ela sempre disse o seguinte: olha, vamos buscar boas referências, ter grandes referências, não vamos pensar pequeno, não, vamos pensar grande. Essas crianças merecem isso. E aquilo ali foi vamos dizer assim, um mote precioso para nós. E nós, a partir dali, conseguimos montar o Campo Mangueira, cercar o Campo Mangueira só de boas coisas, boas pessoas, né? Inclusive o conselho, né? Inclusive a Wanda. Então, aí quando a gente começou a pensar nisso aí, quais são as pessoas que são focadas em educação, que têm conteúdo para isso aí? Uma Wanda e outras pessoas, né? Então, Wanda está conosco já há bastante tempo e agora já está materialmente dentro do conselho, né? Ainda bem, né? Porque a Wanda é realmente uma educadora que nos inspira muito, é uma referência. Comunicadora, educadora. É uma referência mundial. A Wanda não é só uma referência nacional, a Wanda é uma referência mundial. E ainda bem que está conosco, né? Está com a gente desde sempre. E eu acho que a gente vai ter um caminho poderoso pela frente, que ela está com uma ideia hoje que a gente conversou cedo, que a gente vai materializar amanhã de manhã. Então, eu queria também pedir a Wanda para falar um pouquinho do Campo Mangueira para nós. Eu achei ótimo ser apresentada como comunicadora, porque, na verdade, eu sou educadora. Só que um educador é um comunicador, essencialmente, né? E eu me tornei educadora aos 11 anos de idade. Quer dizer, eu venho de uma família muito pobre, meu pai ficou tuberculoso e diabético, e minha irmã já tinha ido para o Instituto Cação, e eu entrei também num concurso lá de 6.000 candidatos para 90 vagas. E como aluna do Instituto Cação, quer dizer, quando você se formava, você já era professora, né? Então, eu, enfim, assumi o papel de educadora desde os 11 anos. E aí, como educadora, eu fui professora do ensino fundamental, do ensino médio, do próprio Instituto Cação, fui professora universitária, fui diretora de escola, eu fui diretora do primeiro Brizolão, que era o Brizolão da Mangueira, né? E daí a minha primeira ligação com o Campo Mangueira, conheci tia Alice, enfim, as grandes mulheres da Mangueira. Dona Neuma, tia Zica. Dona Neuma, tia Zica, exato. E essa experiência no Brizolão me fez ter vontade de... Porque, enfim, o Brizolão e os CIEPs acabaram acabando, né? Muda a administração, muda a proposta. Eu falei, não vou ficar em alguma coisa que fica mudando a cada incumbente, né? Vou criar uma ONG. Aí criei uma ONG chamada Roda Viva. E com esta ONG, eu participei de toda a formulação das leis orgânicas de assistência social, da criança e adolescente, Estatuto da Criança e Adolescente, etc. E fui eleita para o primeiro CONANDA, Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente. O fato de eu estar nesse CONANDA acabou me levando para a gestão pública. Aconteceu a chacina da Candelária, o prefeito à época era César Maia, ele foi condenado a ter uma política voltada para criança em situação de risco, e ele perguntou qual é a política que nós temos, não tinha, ele perguntou para a secretária de Educação, que era a Regina de Assis na época, se conhecia alguém que pudesse assumir a gestão do desenvolvimento social, e Regina me indicou. Então, eu comecei na linha de gestora pública municipal, como secretária de Desenvolvimento Social, e fiquei 5 anos no governo da cidade, que, aliás, é a coisa mais poderosa que tem, porque a cidade tem concretude, né? Acabou o governo, eu fui convidada para... Não, antes de acabar o governo, aliás, quando o Fernando Henrique, segundo mandato de Fernando Henrique, ele me convida para ser a ministra de Desenvolvimento Social. Eu fui trabalhar no governo federal e aí, rapaz, eu tive a possibilidade, por exemplo, de criar o cadastro único das famílias pobres, o CAD único, que é talvez o maior instrumento de definição de políticas que o Brasil possui.
E fiquei também 4 anos, todo o segundo mandato de Fernando Henrique, e, acabado novamente o governo, eu fui ser diretora da Divisão de Políticas Sociais do BID em Washington. Na volta, eu ainda tive uma experiência bastante interessante durante 6 anos no Instituto Unibanco. Então, a questão da responsabilidade social do setor privado. Depois, tive uma experiência numa ONG internacional chamada Sinergos e fizemos um grande programa chamado Pacto pela Educação do Pará. Mas eu resumiria essa experiência de mais de 60 anos numa busca de alguma forma, encontrar um caminho de integração entre a política de assistência e a política de desenvolvimento ou de promoção, que é a educação, para oferecer as oportunidades para os jovens mais pobres do país. Na verdade, você tem 2 pontos de grande mudança quando você vai encarar o problema da pobreza no Brasil. Primeiro, 0 a 6. Começou bem, né? Já está um caminho indicado. E o segundo é a juventude, onde a pobreza se reproduz. Quer dizer, aquele menino que não teve oportunidade, quando chega na juventude, abandona a escola e aí acontece... Se ele não foi bem de 0 a 6, ele já tem um deficiente de cognição. Já tem uma grande possibilidade de... E no momento que ele abandona a escola, minha gente, aí é que a pobreza se reproduz. Não só a pobreza, como os problemas sociais, etc. Tem um grande cientista político, que é Ricardo Paz de Barros, conhecido como PB. O Ricardo fez um estudo sobre as consequências da evasão. E ele chega à conclusão seguinte: quer dizer, primeiro, o menino que evade, né, ele vai ganhar 25% menos do que o que não evade. Ele vai ter menos 4 anos de vida. Se você diminuir em 1% a taxa de evasão, você diminui em 550 os homicídios por ano. 550. A evasão custa aos cofres públicos, durante o ano, 214 bilhões. Então, talvez seja a evasão... eu diria, talvez o maior problema que esse país tem que enfrentar. Porque, com isso, ele perde a sua principal riqueza, que são as novas gerações. A gente está jogando as novas gerações no lixo. E também eu tive certeza, nessa trajetória, que é preciso refazer um elo perdido entre educação e trabalho. E um dos principais instrumentos disso é a política do jovem aprendiz, é a lei do aprendizado, que garante essa ligação. Só que é uma lei que foi criada em 2000, para jovens entre 14 e 18 anos. Aumentou-se o espectro dela em 2006, chegando até 24 anos. Né? E nessa faixa a gente tem hoje 34 milhões de jovens. E vocês sabem quantos são atendidos? 10%, 20%, 5%. 614 mil, ou seja, 1,8%. Menos de 2%. 1,8%. E mais que isso, se você for olhar quem é atendido, só 17,2% é de jovens que estão no Bolsa Família, ou seja, dos mais pobres. Então, você tem um instrumento para oferecer oportunidade para o mais pobre e só 17% dos mais pobres estão sendo utilizados nesse instrumento. E Wanda, olhando assim a sua belíssima carreira como educadora, comunicadora, entusiasta de todas as causas sociais, de tudo que é ligado ao desenvolvimento humano, vamos pegar agora sobre as pessoas que continuam no programa, justamente quem não fez, quem não saiu no churn ou na evasão. Pegar o caso aqui do Vitor, né? O Vitor, ele, durante 2 anos, né, Vitor? Isso. Você esteve no Camp Mangueira, como aluno, como aprendiz, e foi até o final do programa. Fui. Então, vamos agora analisar quem ficou. E até o final do ensino médio, né, Vitor? Isso aí. Isso.
Bom, Que é olha, o mais importante. não é? Vamos agora analisar um pouquinho a situação de quem ficou e, não sei, o benefício, como é que é a tua vida hoje, se te ajudou. É contigo que se apresenta e fala aí a tua experiência. Bom, eu sou o Victor, eu sou morador de Duque de Caxias, moro na Baixada. Assim como você citou também, eu também vim de uma origem pobre. Assim que eu completei 18 anos, minha mãe já me indicou para o Campo Mangueira, para eu participei do PINT, que é o Programa de Integração ao Mundo do Trabalho. Nessa época, eu inclusive não pude fazer entrevista porque eu não tinha meu certificado de reservista na época. Tive que esperar ser liberado. Assim que liberei, comecei a fazer as entrevistas para as empresas. Foi assim que eu entrei na minha empresa, que eu estou até hoje. Comecei como jovem aprendiz e fui efetivado. Tô bom. Eu fico me perguntando, por que você acha que são tão... Quer dizer, que o número de beneficiários do programa é tão baixo? Falta estimular o jovem a continuar estudando, a ver que é necessário o estudo para você ter uma melhora na sua vida, para você poder ajudar a sua família. Entendeu? Falta esse estímulo para o jovem, porque para o jovem, muitas vezes, ele tem um outro estímulo que é muito mais facilitador para ele. Então, ele vai ver algum amiguinho dele em uma outra situação. Na balada, Isso. numa situação, às vezes, que nem é uma situação ok. Né? E para ele vai se sentir ludibriado e vai acabar abandonando a escola. Então, falta, principalmente, essa motivação para o estudante continuar na escola, ele ter que as matérias são importantes, todas as matérias, que é importante saber da história do Brasil, que é importante saber o que aconteceu, por que chegamos nesse nível agora, entendeu? É o que eu sinto que falta hoje em dia. Mas você não acha, Monteiro, que o outro lado também falta? Quer dizer, falta um estímulo para os jovens entenderem que estudar vale a pena. Mas você não acha que falta também a oferta de oportunidades de aprendizado por parte das empresas? As empresas, elas... Excelente gancho. As empresas, elas têm hoje uma responsabilidade, né, um compromisso maior com a sociedade. Você comparar isso no início desse século, finalzinho do século passado e início agora, você vai ver que as empresas cresceram muito. As empresas, isso começou desde aquela época, daquele movimento da Eco 92. Né? As empresas começaram a se tornar mais responsáveis ambientalmente, pensando mais no investimento social. E os governos que vieram, né, incentivaram muito o investimento social público, né, através dos incentivos fiscais. Isso tudo aproveitou. Mas o empresário ainda tem essa visão precípua do resultado lucro. Né? Então, é comum hoje ainda ter empresas que têm a obrigatoriedade de cumprir a lei da aprendizagem, mas por uma questão de ganância, por uma questão de enfoque, de ajuste de ótica mesmo, eles preferem pagar a multa, às vezes multas pesadas, do que ter esse investimento. Mas eu acredito muito nesse processo evolutivo. Né? Algumas empresas hoje que têm necessidade, eu vou dar um exemplo, empresas de conservação, tem um número imenso de empregados. Isso vai para a cota do Ministério do Trabalho e diz assim, olha, você tem 5.000 empregados, você tem que gerar 10% disso aí. Ele não tem lugar... 15, né? Ele não tem lugar para botar 500 jovens lá. Então, o Estado também já entra facilitando, diz assim, tá bem, então vamos fazer um projeto alternativo. Você pega essa tua cota aqui, que você vai remunerar, vai pagar, vai acolher, e nós vamos colocar esse jovem para fazer a aprendizagem dentro de uma escola, dentro de um departamento público, né? E aí aquele jovem recebe o pagamento, recebe a bolsa, mas ele não trabalha naquela empresa, ele trabalha numa outra, normalmente de governo. Né? Agora,
Como no Brasil as coisas demoram a se materializar, esse é um trabalho permanente, que a gente tem que estar alertando a empresa, estar alertando ali, acolá. E a gente também está avançando. A gente não está... Mas concretamente a tua pergunta tem muito sentido. Quer dizer, ainda não está no DNA do empresário brasileiro essa responsabilidade. Isso ainda tem que ser incentivado, tem que ser estimulado ou punido, né? Ou penalizado. Então, eu queria pegar agora um gancho aqui com o Victor. Porque quando a gente fala sobre o atendimento a essa população, e é um grupo gigante, né, de pessoas que não têm muita recurso, não tem incentivo. Vamos pensar em quem influencia. Quem é que influencia o menor de idade a se tornar um jovem aprendiz, ser bem-sucedido e ser contratado numa empresa como você é? Ou me parece que você foi contratado, já está quantos anos na sua empresa? Eu estou há 4 anos. Há 4 anos. Olha que bacana. Olha, você já é empregado, ele já não é mais aprendiz. Funcionário, você não é aprendiz. Então, vamos pensar, quem incentivou foi a sua mãe. Foi. Mas alguém incentivou a sua mãe. Foi. Então, você consegue me contar essa história? Porque se a gente depender só dos estímulos oficiais, acho que a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente depender só também do estímulo empresarial, também não vai. Se a gente depender só aqui dos conselheiros do Campo Mangueira, também não vai. Porque são vozes separadas. Eu estou aqui aprendendo muito com vocês hoje, não é? Principalmente aqui com a Wanda, que é uma autoridade na área que ela atua, e o Monteiro, né? E por que não com você também, que é um jovem funcionário, colaborador de uma empresa? Mas vamos lá, para mim não funciona, tá? Se houver só incentivo de uma parte ou de outra, só vai funcionar se todo mundo incentivar tudo em conjunto e ao mesmo tempo, tá? Então, me conta, como é que a sua mãe ficou sabendo dessa oportunidade no Campo Mangueira? E quando você recebeu isso, você foi lá, o que você achou? Como é que foi essa história? Minha mãe trabalhava numa empresa de atendimento, também é ficado telemarketing, e ela tinha uma chefe dela, que era prima de uma funcionária do Camp, que é a Alessandra. Não sei se ela continua hoje em dia. Continua. A Alessandra... Continua lá, olha. Uma ótima pessoa. Nossa pedagoga. Isso aí. Ela ia estar aqui hoje, se não tivesse um problema lá hoje. É uma ótima pessoa. Vai ser convidada, está na pauta. Ela que me colocou para dentro do Camp, para eu participar do Pinch, entendeu? Foi ela que abriu essa oportunidade para mim. Então, uma amiga da sua mãe, que é a Alessandra, falou da oportunidade, sua mãe falou para você. Você se lembra da tua reação? Lembro. Fala a verdade. Aqui, olha, no nosso podcast, é um podcast aqui, olha, do Campo Mangueira, da Conquista, e acima de tudo, tá? De quem está assistindo a gente, tá? Não é de nenhuma marca, não, é de quem está assistindo. Fala como é que você se sentiu. Eu lembro que eu acordei na manhã, eu já tinha completado o ensino médio, tinha acabado de completar o ensino médio. Eu lembro que eu acordei e aí eu já recebi uma mensagem da minha mãe, se prepara que você precisa ir para esse lugar, que lá você vai ter um início para o seu jovem aprendiz. Eu não sabia sobre o que era, eu só tinha um endereço e eu cheguei lá. Essa foi a minha experiência. Ela te passou um endereço, você não sabia o que era? Não, eu não conhecia o Camp, não conhecia. Você tinha? Eu tinha acabado de fazer 18 anos. 18? Isso. Acabado de fazer 18 anos e não tinha nem ainda o certificado de reservista. E foi isso, acordei, se prepara que eu preciso que você vá tal hora nesse lugar, que é lá na Mangueira, do lado de triagem, para você não se perder, que você precisa agora começar a trabalhar para ajudar aqui em casa. E foi assim que Você recebeu um direcionamento. Isso aí. E você não sabia o que você ia encontrar. Não. E como é que foi a tua primeira impressão? Você se lembra da tua primeira experiência lá no Camp? Como é que foi a tua chegada lá? Minha primeira impressão também foi com uma turma que era a Alessandra, que deu as boas-vindas. Então foi uma apresentação muito boa.
foi uma apresentação animada, acabou sendo mais descontraído para quebrar essa pressão Esse que gelo, estava essa dos pressão. jovens, porque era uma sala cheia de jovens lá e Ninguém se conhecia. isso aí. Então, eu tenho uma impressão muito boa. Assim que eu cheguei, já me alocaram já para a situação, então eu tenho só boas impressões da minha primeira impressão. E como é que foi? E a empresa que você foi direcionado para ser um aprendiz? Qual foi a empresa? Então, Instituto Brasileiro de Apoio Administrativo, que é o IBAP. A gente presta serviços de mão de obra terceirizada para outras empresas. Quando eu cheguei lá, a gente tinha outras empresas que a gente participava, como o INC, Instituto Nacional de Cardiologia, que estava há mais de 10 anos com a gente. Então, já tem um grande histórico da gente contratar férias, essa parte de RH, a gente presta serviço. Departamento pessoal, Isso folha aí. de pagamento, A gente administrativo. Isso aí. E eu comecei lá fazendo muito do básico do jovem aprendiz, arquivamento, essas coisas. Com o passar do tempo, foram me dando mais oportunidades. Vai evoluindo. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode. Puxa, Monteiro, eu tenho umas 3 aqui. Você deve estar com as 8 perguntas. Não, eu tenho uma que no... Você tem uma decisiva, uma boa? Tenho. Então, vamos lá. Assim, o que você atribui hoje, o jovem, não aceitar o aprendizado, nem o desenvolvimento através de livros? Né? Vou te dar um exemplo. Né? Recentemente eu tenho conversado muito com a Alessandra, com outras pessoas lá. A gente criou uma biblioteca lá no campus, simples, só para experimentar. Os livros estão lá há 6 meses, ninguém pegou nenhum livro. O que você atribui isso? Você que é jovem, que está nesse ambiente, por que essa distância? Eu acho que acaba que a internet acaba sendo um problema. O facilitador da internet é um problema para você chegar, pegar um livro, abrir, começar a ler. Eu acho que um dos principais problemas que tem hoje em dia acaba sendo a internet, que ajuda muito a gente, mas também acaba prejudicando a gente também bastante. A facilidade do vídeo. Isso aí. Do movimento. Isso Né? aí. Eu sou autor, eu sei disso. Né? Eu publico todo ano um livro e eu acho que até um dos motivos que os livros vão bem é porque eu gravo muito vídeo. Porque para a turma nova tem que ter movimento, Monteiro. Pois mas o que me surpreende é o seguinte, que tem uma outra camada da população, de jovens, que sabe dosar, né, o TikTok porque são conteúdos diferentes, né? Na tua opinião, falta algum estímulo de cima do professor, acaba que passa muito da criação dos pais também, de deixar mais liberdade para uma criança, não dar um contato para um livro. Acaba também que a escola também não dá esse suporte adequado, entendeu? Essa tua informação é importante, que de repente você está, nesse momento, querendo responsabilizar uma pessoa que não teve acesso, não sabe a importância que é você mesclar os conteúdos, né? Muitas vezes a gente vê as criancinhas já no celular desde pequeno, entendeu? Sabe o que eu estava pensando aqui? Todo dia, quando a gente acorda, o próprio universo se encarrega de trazer diversos obstáculos. É normal. Assim como qualquer outro. Para um carro vencer a velocidade, tem que vencer o vento, o atrito. Para uma árvore voar, né? Precisa também fazer muito esforço. Para um atleta correr, para a gente caminhar, para a gente estar aqui nesse podcast. Então, a gente é movido por isso, né? São movimentos do universo que vão fazer a gente botar energia e ir além. Isso é muito bom, porque se a gente dependesse só da força da gravidade, a gente ia ficar absolutamente parado nessa mesa, não ia nem buscar água. Então, o ser humano se desafia. Então, eu queria voltar muito para o desafio, que é o desafio de alguém que venceu, que pegou uma oportunidade e que foi trabalhar como aprendiz do Campo Mangueira para ajudar
na despesa da família. Você me contou aqui, né? Você tinha uma situação em que você precisava ajudar. E você foi enviado para um lugar que você nem sabia o que era e que você foi surpreendido, teve uma experiência positiva logo no primeiro dia. Isso fez parte. E agora, no segundo momento, quando você chega à empresa, né? Porque eu queria que você falasse, acho que quem está assistindo a gente pode ter pessoas que querem fazer o programa, jovem aprendiz, que querem entrar no programa. Acho que isso é um público bacana que vai poder ouvir o seu depoimento, ouvir e ver, né? Vídeo. Segundo, empresas também que podem contratar mais os aprendizes, né? Então, assim, como é que foi a sua experiência quando te apresentaram uma empresa, né? Que você poderia fazer parte de na verdade, uma organização, não necessariamente uma empresa. Falou, olha, você pode trabalhar aqui, tendo aulas no camp toda semana, mas trabalhando nessa empresa. Como é que foi a tua... Foi legal trabalhar numa empresa ou foi um bicho muito estranho? No início, vou ser sincero, no início foi complicado porque era pandemia. Então, era tudo mais complicado naquela época para mim, porque... Então, foi um bicho estranho. Foi. Eu não conhecia muito da área. E o que é trabalhar numa empresa, né? Isso aí. Apesar do camp dar uma noção pra gente, quando você chega na prática lá, é diferente. Você não... Ele vai te dar a noção, mas chegando lá, é uma rotina de trabalho para você cumprir. Então, foi um choque. Eu passei, acho que um mesinho, botando a cabeça, esse aqui que eu faço agora, esse aqui que eu preciso aprender, esse aqui que eu preciso seguir. Porque eu estava estudando normal e, do nada, eu parti para a vida administrativa. Vou passar a palavra para a Wanda. Você ainda estava na escola? Olha, não, eu tinha acabado Já de tinha acabado de sair. Tá certo. Mas olha, Wanda, essa transição da escola para o primeiro trabalho. Para o mundo da escola e o mundo do trabalho. Tem uma pesquisa sobre Acha que é fácil, a questão da empregabilidade de jovens, que foi feita com o pessoal de RH, o pessoal de... Veja só, o jovem aprendiz, ele tem uma porção de, eu diria, personagens, né? Tem a personagem da empresa, né? Tem a personagem da entidade formadora e tem de quem cobra, né? Quer dizer, a gente já falou até dos três, né? A que cobra está arranjando um jeitinho para cobrar, mas não cobrar muito. Então, vai para uma escola. Só que vamos dizer, a concepção da lei foi justamente para oferecer oportunidade do jovem estar dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho. E aí, a empresa também tem uma função nisso. Ela tem que fazer uma capacitação interna para esse jovem. E tem quem é que vai incentivar o jovem a ir para lá, né? Você levanta a questão da sua mãe, quer dizer, mãe é tudo nesse negócio. E porque a mãe quer o melhor para o seu filho, gente. Sim. Então, a mãe é o grande personagem nessa história. De buscar informações, só que essa mãe precisa ser informada, né? Então, tem todo um trabalho de divulgação. Então, olha, né? Aí, ó. De divulgação do que é a lei e de quais são, porque os meninos entram pela entidade formadora, como o CAMP, mas existem várias, né? Você pode ter Senais, o Sistema S é formador. Total. Você tem as escolas de profissionalização, que são formadoras. E várias empresas que criaram isso aí com uma agência de emprego. Isso. Algumas empresas têm como não necessariamente como trabalho social, mas reveste de trabalho social e não é. O que não é bacana. A Globo, né? A Globo que faz isso, então, que tem jovem aprendiz. Mas pensa no Vitor, olha, se uma empresa, eu acho que você pegou uma instituição muito legal, tá? Eu acho que você está falando de uma... The best. The best, porque vamos pensar bem. Tá. Muitos aprendizes podem fazer essa transição do mundo da escola, não no mundo da universidade, não, da escola. Da educação mesmo. Para o mundo do trabalho. E se você não pega um bom orientador na empresa, você vai orientar o teu estágio. Se você não pega uma empresa que é uma empresa que, assim,
tem empatia e fala, eu vou desenvolver esse cara chamado Vitor, porque ele merece, não tem experiência de nada. Olha, não tem experiência de desenvolver programa de computador, não tem experiência ainda de assistente de departamento pessoal, não, mas eu contratei ele e vou desenvolver esse cara. Então, assim, isso é a diferença. É quem que dali para frente, porque o seu colégio é o colégio, ele não vai estar além da sua empresa. Meu filho. Ali é a empresa, é o empresário, é o gerente de RH, são os analistas de RH. Se eles tiverem muito valor, se eles tiverem a empatia, você se tornará um profissional. Não é à toa que o nosso episódio daqui a pouco vai gravar mais um, é com a galera de RH. Tá E a lei aí. prevê isso. Aliás, já chegou todo prevê mundo. isso como responsabilidade da empresa, desenvolver um programa teórico-prático sobre a necessidade de atuação do jovem aprendiz. Isso, a empresa, quer dizer, a empresa que é uma empresa que tem clareza da importância desse trabalho, gente. Quer dizer, isso é a melhor forma de responsabilidade social de uma empresa. Está oferecendo o programa de aprendizagem e está apoiando esse programa de aprendizagem. Me tirar para dançar, né? Exato. Não adianta você me convidar para o baile. Isso. E aí, por exemplo, faz na empresa... Tem que tirar para dançar. Faz na empresa um programa de voluntariado. Isso tem um nome, hein? Mentoria. Chama-se a jornada do aprendizado. Porque é uma empresa que faz só a jornada da contratação, que traz você, bota lá no posto para você desempenhar, sei lá, um trabalho de, não sei, assistente de alguma coisa, serviço geral. Se uma empresa faz isso e não te desenvolve, ela fez o passo 1 da jornada, que é a contratação, mas ela não foi para o passo 2, que é a empatização que você quer para a vida, o passo 3, que é o teu desenvolvimento. Então, eu acho que vai aqui. Então, deixa eu só terminar a pesquisa, porque o pessoal das empresas de RH reclamava que o jovem aprendiz chegava sem habilidades absolutamente necessárias ao mundo do trabalho. Né? Você vai trabalhar em equipe, as habilidades socioemocionais, etc. etc. E aí, como não tinha, né, ficava lá o tempo e depois... Né? As entidades formadoras, não, evidentemente, nós, né? Mas muitas entidades formadoras não desenvolviam isso. Então, o que aconteceu é o seguinte, ninguém desenvolvia aquelas habilidades que eram essenciais para o mundo do trabalho e ficava o pobre do aprendiz lá, todo mundo cobrando isso deles e eles não tendo ninguém que tivesse, de alguma forma, preparado realmente, ele, na sua totalidade, eles para fazer isso. Então, só voltando, o que você acha que aumentaria o número de mães, primeiro, o número de mães que soubessem do programa e que incentivassem seus filhos? O que você sugeriria para as entidades formadoras incluírem no seu processo de formação? E o que você sugeriria para as empresas incluírem também no seu processo de formação teórico-prática? Vamos lá. A primeira pergunta foi sobre... A mãe? A mãe. Acho que muitas mães podem saber de que existe isso aí. Da mãe, eu acho que o advento da internet acaba sendo a principal forma de divulgação para as pessoas conhecerem, hoje em dia, o Campo Mangueira. Estou dizendo o programa de forma geral. Isso, o Campo aí. Mangueira e o programa de forma geral. Isso aí. Então, influencers que estivessem trabalhando com isso. Então, quer dizer, muita divulgação. Hoje em dia, muito marketing é a forma para você... O marketing digital tem que ajudar mais. Tem que ajudar. Alô, galera do marketing digital do Camp. Estamos ouvindo isso? Olha aqui, a gente está recebendo esse feedback... de um ex-aluno do Camp. Olha lá, Felipe Neto, fala com as mães que têm essa oportunidade. Digital, as mães são stakeholders do projeto, em termos de divulgação, para ela incentivar, não é? Olha que importância. Não adianta só, de novo, não é só o governo, não é só os pais, não é só a empresa, é todo mundo junto para que isso dê certo. O próprio jovem tem que querer também se desenvolver lá também. Você ganha mais hoje? Ganha.
Ganha. Primeiro ele ganha. Esse é o ponto de partida. Olha, está na hora da gente fechar. Eu queria fazer até uma porque está dando vontade de ficar até mais tarde, mas a gente tem aqui outro episódio já começando. Eu acho que assim, depois a gente vai fazer o Lessons Learned, mas dá para a gente conversar muito mais. Mas eu vou deixar uma pergunta final, ou então uma fala final para cada um. Eu não quero falar, não. Eu quero perguntar. Eu também não quero falar, não. Nem Você quero vai perguntar? perguntar. Vou deixar por conta da A Wanda faz o da encerramento final. Eu faço uma pergunta, você me responde, por favor, se Claro. você assim tiver afim. Aqui a gente é uma conversa, tá? Uhum. Mas se você não tivesse feito Campo e Mangueira, o que poderia ter acontecido com a tua vida? Difícil. Cara, eu acho que eu estaria também trabalhando, porque eu não deixaria de trabalhar, só que em algo que talvez não me desse tanto desenvolvimento quanto o Instituto me deu. Aquele que é um trabalho mais corriqueiro, que você tem que estar, por exemplo, na escala 6x1, alguma coisa para você ajudar, primeiramente, suprir o que você precisa ajudar em casa. Então, eu acho que se eu não tivesse esse desenvolvimento com o Camp, eu estaria trabalhando também, mas provavelmente não seria num instituto que ajudasse a eu me qualificar, a eu ter outras vontades, a aprender a gostar. Hoje em dia eu gosto muito do departamento pessoal por causa de lá. Uau! Então, eu acho que eu não teria nada dessa base que eu tenho por causa do instituto, entendeu? Eu acho que vai muito disso. Ajudou você a se encontrar, Isso talvez, aí. na área de gestão de pessoas, Aí RH, eu não ia falar, mas vou Isso é ter que bom. falar. Quer dizer, Você falou que não aí ia vai falar. aquele que a gente aprendeu com a tia Alice, né? Do não ao sim para todos. Né? Boa. Eu vou pegar aí. Wanda, está contigo o encerramento. Primeira questão, absolutamente importante. Não há democracia sem oportunidade para todos. Muito bom, Wanda. Existe. Democracia não é oferecer a possibilidade do voto, é oferecer oportunidade para todos desenvolverem suas potencialidades. E, para isso, é preciso que se dê condições, né? A segunda coisa que eu queria enfatizar é a importância disso na juventude. É ali que você reproduz a pobreza, quer dizer, constituindo uma família, às vezes, mais pobre do que a família anterior, por isso, por falta de oportunidade, porque você não conseguiu trilhar o caminho educação e trabalho. E uma terceira coisa, as empresas precisam entender a importância desse trabalho. A responsabilidade social das empresas não está só em fornecer dinheiro para as ONGs, em fazer mutirões de limpeza nas creches. Não. Tem uma coisa que pertence a elas. É oferecer oportunidade para esses meninos como jovem aprendiz e fazer a parte delas, né? O que elas precisam que sejam as habilidades que sejam desenvolvidas pelas empresas, né? As entidades formadoras, o governo precisa dar mais, pegar o dinheiro do FAT e ajudar a proliferação e o aumento de coisas das formadoras. E o Ministério Público, quer dizer, não facilita, não facilita, né? As empresas têm que... E aí, se não dá para botar todo mundo no mesmo horário, faz 2 turnos de 4 horas cada um. Aliás, eu estaria defendendo que o trabalho do aprendiz fosse só de 4 horas. Ganha meio salário mínimo e não precisa ir para o noturno nas escolas. Porque uma das formas de abandonar é o ensino noturno, que as pessoas fingem que aprendem e os professores fingem que ensinam. Então, cumpre o seu dever, seja responsável, porque você está contribuindo para o maior problema desse país, que é fazer com que a sua juventude seja uma juventude produtiva, seja uma juventude que... Né, E entender que a educação básica... depois você tem outros atores. A empresa faz parte da educação. Uhum. Como você sabe, né? Você entra no campo, começa a estagiar numa empresa e ela começa a te capacitar para você ter um ofício real. Você sai da teoria e entra na prática. Então, esse ecossistema
de educação, não é o sistema do governo, iniciativa privada, de novo. Todo mundo tem que fazer parte do desenvolvimento humano. E aí eu posso Finalizando mesmo. Sem querer finalizar, mas... Não, finalizando, a minha contribuição hoje é que eu parece o Martin Luther King, a Have a Dream. Eu tenho um sonho. Né? Um sonho que a gente consiga, numa sociedade tão dividida, tão polarizada, que a gente consiga realmente, em termos desse problema, que afeta todo mundo, gente. O problema da juventude que vai para o crime, que vai para as penitenciárias da vida, esse exército do tráfico. Quanto mais, já tem 850 mil, quanto mais gente a gente bota lá, vai chegar a 1 milhão. O tráfico, os PCCs da vida, que aumentam o seu grande exército. Se pudéssemos todas as pessoas de bem dessa sociedade, cada um com a sua possibilidade, se juntar num grande pacto pela juventude do país, quer dizer, no caso da juventude do Estado, do município, mas vamos ter um pacto com metas definidas, com acompanhamento e com uma integração social, que hoje nós estamos precisando muito. Wanda, muito obrigado. Muito bom, Wanda. Sua contribuição espetacular. E para você que está ouvindo a gente, quem sabe você pode ser um parceiro. Quem sabe você pode ser um patrocinador do programa, um mantenedor, né? Junto ao Campo Mangueira, um voluntário, não é? Está conosco no podcast também. A gente está muito aberto à parceria. Monteiro, uma frase. Eu sei que é impossível para o Monteiro falar uma frase com tanta coisa boa, mas você consegue finalizar aí o nosso podcast? Olha, falar depois da Wanda é uma irresponsabilidade, né? Eu não faria isso. Mas só me dirigindo a Wanda dizer o seguinte: Wanda, eu estou com pena de você, porque o seu compromisso comigo aumentou muito hoje. Você traz coisas importantíssimas para nós, para o pensamento mesmo, para construir isso. Um ponto que eu peguei aqui, já anotei aqui, é o seguinte: quando você disse assim, trazer esse estágio, esse desenvolvimento a partir do trabalho em 4 horas. Muita gente pode pensar assim, mas, poxa, vai diminuir. Ao contrário, você vai dobrar. Isso, porque o empresário vai dar a contribuição, vai cumprir a cota dele, e aquele jovem, ele não vai ter que estudar à noite, porque só quem estudou à noite, fez formação à noite, é que sabe do grande sacrifício que é, da grande dificuldade que é. Então, só agradecer essa tarde, essa inspiração maravilhosa que traz para nós a nossa conselheira. Essa inspiração vindo da Wanda, essa inspiração vinda do Vitor e essa inspiração vinda do Monteiro. Até porque o convite que eu fiz aqui para vocês é para a gente iniciar, a gente está estreando o primeiro episódio do podcast envolvendo aí o Campo Mangueira, para falar da trajetória dos seus aprendizes, quais são os obstáculos para que esse programa cresça, né? As dificuldades são encontradas, mas fundamentalmente, olha, estava na nossa meta falar dos seguintes itens: a jornada do campo, falamos. Como é que o programa impactou sua vida profissional? Falamos. Conselhos para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, falamos. E a visão do conselheiro, a visão de vocês como conselheiros, vocês passaram. Então, muito obrigado, Wanda, Monteiro e Vitor, por essa tarde maravilhosa. E você que está assistindo, dê um like, faça um compartilhamento desse vídeo, informe para o maior número de pessoas sobre esse podcast, sobre esse tema tão importante que é o programa do Jovem Aprendiz. Obrigado, pessoal. Tchau.